Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc. E hoje eu vou vindo de volta, né? Então quero agradecer demais ao Danilo aí que me cobriu durante um período complicado aí de problemas familiares. Obrigadão, Danilo, tamo junto. E trazendo para vocês hoje um vídeo que vai falar sobre um mês de Paulo Turra à frente do Santos. Então a gente tem um mês já com esse técnico novo, né? Então já não mais tão novo, né? Completando um mês, para a gente falar a respeito dele. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês aquele favorzão de curtir esse vídeo, de comentar, deixe seu comentário aqui pra gente, dê sua opinião aí sobre o Paulo Turra no Santos. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para a gente poder continuar nosso trabalho. Dito isso, bora pro vídeo. Eu estou trabalhando aqui com base também, né, tipo, para trazer essa matéria, numa matéria que saiu aí do Globo Esporte, saiu hoje, 26 de julho, saiu de madrugada ainda, falando aí sobre o Paulo Turra e a matéria, o título é Nova Rotina, Regras Mais Duras, Afastamentos e Só Uma Vitória. Turra completa um mês no Santos. Então ele começou no dia 26 de junho, foi o dia que ele chegou, conversou com os jogadores e já comandou o primeiro treino no CT. E o que a matéria fala é que muita coisa mudou, mas que as vitórias ainda não vieram. Paulo Turra entrou no lugar aí do Odair Hellmann, ele estava no Atlético Paranaense, né? Aí ele foi demitido após a saída do Filipão para o Atlético Mineiro, né? O Filipão tinha encerrado a carreira como treinador e era o homem forte do futebol ali do Atlético, junto com Marcelo Matos. E aí, Alexandre Matos, perdão, junto com Alexandre Matos, aquele que foi do Palmeiras, do Cruzeiro, etc. E ele falou que tinha se aposentado e não ia mais ser técnico, que era o combinado com o Petralha. Ele seria técnico por um período e depois trabalharia junto ali na formação. Porém, quando veio o convite para o Atlético Mineiro, o Filipão aceitou correndo. E aí o Atlético, apesar dos bons resultados do Paulo Turra, decidiu demitir o Turra porque o Turra era homem de confiança do Filipão. E aí o Atlético, em troca de tipo, beleza, você traiu a gente, então agora nós também vamos dar aqui o nosso cutuco. Para quem não conhece aí, o dirigente do Atlético, Mário Celso Petralha, é assim que ele funciona. Ele é um cara assim que tem uma visão administrativa, comercial muito absurda, né? Então, tipo, ele levou 30 anos aí para deixar o crescimento do Atlético no nível que ele está hoje, né? De ser um dos melhores times do país. Mas ao mesmo tempo ele também é um cara muito estilo máfia, né? Então, tipo, mexeu comigo, eu vou mexer de volta também. Então, Paulo Turra acabou chegando ao Santos por causa disso, né? Tava desempregado. Veio com respaldo aí do bom trabalho no Atlético, apesar de trabalhos em times menores aí não terem sido bons. Ou não terem tido destaque, na verdade, né? E uma das missões dele, além de melhorar o desempenho da equipe, que era ruim com o Odair, é melhorar a rotina do dia a dia do Santos. Com isso, o Turra chegou já implementando regras novas. Então, quando você se apresenta para o treinamento, tem o horário de chegar no CT e o horário de começar o treinamento. Então agora o jogador não podia mais se atrasar no horário de chegar ao CT. Mesmo que ele entrasse no horário na hora do treino. Ele tinha que chegar lá, porque era aquele horário combinado, o primeiro horário era o que vale. Isso segundo as fontes aí de reportagem de matérias que eu tenho lido. Até do problema do caso do Soteldo, do afastamento do Soteldo, tem muito disso. O pessoal ligado ao Soteldo fala que ele sempre entrou no horário para treinar, mas aparentemente ele estava chegando atrasado no horário de apresentação. Além disso, não tem tolerância para atraso. Não pode se atrasar. As refeições do elenco tem que estar todo mundo no refeitório. Não pode ser separado, vai no horário, vamos separar. Não, tem que estar todo mundo lá para poder comer. E tem alguns treinos depois dos jogos. Então, assim, quando você reserva entrando ou não entrando, vai ter treino depois do jogo. E algumas mudanças já causaram impacto nesse dia a dia, né? Então, por exemplo, o Soteldo foi afastado depois de descumprir regras. Então, ele não quis treinar depois da partida contra o Blooming, né? Ele entrou como suplente, né? Jogaram as reservas, porque era um jogo que já não valia nada. E o Soteldo não quis treinar junto com os reservas. E a partir dali foi o estopim da briga do Soteldo com o Turra e do afastamento do Soteldo, né? Tem outras coisas, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso ali e falar, tem uma matéria mais completa falando outras coisas, posso até trazer para vocês. E dito isso,
Outros atletas também foram afastados por indisciplina. O Lucas Pires e o Natan foram afastados porque eles estavam numa balada de madrugada, sendo que tinha treino na manhã seguinte. Eles foram no horário, chegaram no horário para treinar no horário. Mas o Santos preferiu afastar por ordem aí da comissão técnica e um acordo entre o diretor e o técnico, né? E a presidência do Santos. Aí outros jogadores foram afastados por questão técnica. O Turra falou, cara, eu não vou usar esses caras, eu acho que eles não têm qualidade porque eu preciso, não se encaixam e tudo mais. Quem foram? Lucas Barbosa, o Ivonei, que está emprestado ali para o Botafogo de Ribeirão, o Ed Carlos e o Daniel Ruiz. Então, mesmo com todas essas mudanças, o Santos ainda não veio vitória, sabe? Então, tipo, o Santos perdeu duas com o Turra, empatou duas e só ganhou de 4-3 sobre o Goiás, que foi aquela vitória que, tipo, tem que ganhar e o Santos ganhou e ainda correu o risco de não conseguir essa vitória, né? Que foi aquele pênalti no final. E o Santos não melhorou, né? O Santos é o 14º colocado, tem só 17 pontos e tá 3 à frente da zona de rebaixamento. Então, tipo, se alguém ganhar ali, dependendo do número de vitórias, já pode passar o Santos e o Santos entrar na zona de rebaixamento. E fora tudo isso que está acontecendo, né, o Santos também. O Turra acabou recebendo alguns reforços, mas os reforços são recentes, né? Então o Jean Lucas e o Dodô estrearam. O Júlio Furque já está treinando com o elenco, mas ainda não apareceu no bid para jogar no próximo jogo, né? Que é contra o Fluminense no sábado às 4. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Júlio Furque ainda não apareceu no bid. O Jean Lucas começou bem, o Dodô ok, e são os reforços momentâneos aí que o Turra tem. E quais foram os jogos aí do Turra, né, que comandando o Santos? Ele estreou contra o Blooming jogando em casa 0-0, jogo horrível. Aí perdeu de 3-0 pro Cuiabá em Cuiabá, que foi também outro jogo que o Santos não jogou nada. Foi terrível. O Santos 4, Goiás 3, que foi bizarríssimo. E mais um jogo que o Santos não jogou nada, que foi o São Paulo 4, Santos 1. Né? O São Paulo entrou em campo e o Santos não entrou. E aí o jogo do Santos e Botafogo, que foi um empate que o Santos deu o ponto pro Botafogo, né? Porque o Santos estava ganhando 2-0, firme, o jogo estava dominado e com duas bobeiras aí da defesa a gente conseguiu deixar o Botafogo empatar e teve até a chance do Botafogo de repente até virar esse jogo, né? Então, tipo, dito de todo esse cenário, talvez não tenha sido aí o pior, mas cara, foi muito frustrante. Foi assim, uma vitória que o Santos dominou o primeiro tempo, fez o resultado, tava com o jogo na mão e. Sabe? E o que a gente pode dizer do Turra no mês? Eu, como técnico de. Ex-técnico, né, de futebol americano, digo que você ter o elenco na mão é importante. E tem várias formas de você fazer isso. Você pode ter regras rígidas, mas elas serem claras para todos seguirem. Quem não segue tem que saber que está sendo punido de forma justa, que é o caso do Turra. Você pode ser um pouco mais tranquilo, como era o Odair, pelo que é falado, e conversar com essas pessoas, entender o momento, e alguns jogadores podem ter uma outra situação. Então, por exemplo, no esporte amador, no caso do futebol americano, tem jogador que nem sempre pode treinar no horário de treino, só que às vezes o cara é tão bom tecnicamente que você tem que mostrar para os outros caras por que ele tá jogando e não o cara que tá lá todo dia, sabe? Mostrar, não, ó, realmente, ó, o cara cumpre melhor, faz melhor. Ou então, se tem alguém no nível parecido, mostrar que ele vai começar e depois esse cara vai ser o complemento dele, sabe? Às vezes vão jogar juntos, às vezes um vai substituir o outro. E no futebol americano é dinâmico, você pode substituir mais, né? Troca o tempo inteiro, então é um pouco mais fácil de lidar do que no futebol, que é mais fixo, assim, né? Saiu, não tem como voltar. Então, eu diria que, mas o mais importante é assim, você ser claro. Então, assim, as regras são essas, nós vamos segui-las. Tá todo mundo de acordo? Tá todo mundo de acordo. Então, tem que seguir. Eu acredito que, por tudo que está sendo falado, por tudo que está sendo dito aí, imprensa e tudo mais, o Soteldo era um caso bem fora da curva de indisciplina, de não cumprir o horário, de ter muitos questionamentos ali de não se dedicar tanto, até por ele ser um jogador mais técnico e ele saber, né, que talvez ele fosse o grande nome técnico do Santos. E aí esse afastamento acontecer por conta de indisciplina e ele não estar fechado com o técnico e com o elenco. E aí entra o posicionamento do João Paulo, que é o mesmo do Turro. O João Paulo comprou esse posicionamento do técnico e pela entrevista do João Paulo, ele disse que o elenco tá bem com isso. Inclusive ele ligou e falou com o Soteldo e assim,
entre aspas, pelo menos entre o João Paulo e o Soteldo tá tudo ok, né? Aparentemente entre o Turro e o Soteldo não. E eu até acho que talvez isso seja algo para compensar falhas do Andrés Rueda, né? Então, assim, eu elogiei o Rueda administrativamente muitas vezes, muitas vezes, até quando a torcida já não estava mais curtindo ele algum tempo atrás, eu ainda estava defendendo a parte administrativa. Agora, futebol é uma coisa que não entende. O problema é assim, ele não entende, mas quer ser o detentor ali, o centralizador do que vai fazer e o que não vai fazer. Cara, se você não entende, você deixa quem entende trabalhar. Contrata alguém para isso. Inclusive, eu acho que é válido você pagar mais caro. Então, eu seria muito a favor do Santos ter contratado o Dorival como técnico, apesar aí do Rueda ter alguma treta com o Dorival, e o Dorival arrumar esse time. A gente sabe que ele ia arrumar, cara, ele arrumou o São Paulo, que tá todo bagunçado, porque ele não arrumar o Santos, que tá todo bagunçado. E aí, independente do nível, né? A gente fala, o São Paulo tem jogadores com um pouco mais de qualidade no momento. Mas o Dorival daria um jeito, de qualquer jeito. O Dorival sempre arruma os times que ele entra, sabe? Então ele chega, ajeita, o time cresce, desenvolve um bom futebol. E era o que a gente precisava. E eu preferia pagar um pouco mais e falar, Dorival, dentro de campo é com você, cara. Fora de campo, vou trabalhar aqui com o diretor e o scout. O problema é que o Rueda traz jogador porque ele quer, ele fala, não vou trazer porque é jogador caro. Cara, tem jogador que você traz. Se o cara vem para ser titular indiscutível, você traz e ponto, sabe? Vale mais a pena você investir em 3 jogadores titulares indiscutíveis do que você ficar trazendo aí 20 pangaré que você não sabe se vai dar certo ou não, cara. Aí você acerta um ou dois e tá comemorando, sendo que tá jogando dinheiro fora com 28. Sabe, cara? Não dá. Por exemplo, a gente acerta a mão com o Joaquim. Beleza, o Joaquim, bom zagueiro, fizer uma boa contratação. E o resto, cara, daí tipo tem o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes foi uma boa contratação. O Joaquim foi uma boa contratação. O Lucas Lima, como veio primeiro com teste para depois firmar, boa contratação. E aí? O que mais que teve de boa contratação? Aí teve o Dodge. Sabe? Tipo, daí você vai falar, beleza, são 4, mas quantos que não foram tão boas contratações? O Messias eu até entendo, veio como oportunidade. É um jogador para compor elenco. Eu acredito que assim, para ele ser um reserva e entrar nas situações que os zagueiros estão suspensos, tal, beleza, sabe, cara? Zero problema, inclusive melhor que o Luiz Felipe. Mas e aí, sabe? Daí você vai dizer, foi uma boa contratação, foi de graça. Mas Natan, sabe, tipo, e assim, falei ele só porque foi o nome que me veio à cabeça. Mas tem vários outros que já nem estão mais aí, jogador que tá afastado, jogador. Cara, precisa. A gente precisa ter uma filosofia e a gente não tem. A gente precisa de um homem de futebol e que assim não precisa ser o Falcão, pode ser um cara abaixo do Falcão. O Falcão ser o cara que faz esse meio de campo entre diretoria, presidência, gestão e elenco, e ter um cara que é o coordenador do futebol, que é o cara que realmente diz, ó, os rumos do futebol do Santos são esses, a nossa filosofia é X, é Y, e isso independe do técnico, sabe? Daí não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia do futebol. Então nós vamos contratar esse tipo de jogador com essas características, barará. Daí o técnico quer jogadores com características X, só que o Santos já tem mapeado jogadores que interessam e jogadores que não, e daí você fala, cara, desse nível eu não quero. Eu não quero, assim, eu quero aposta se ela for uma aposta mais garantida. Ou então eu quero um jogador que é certeza que daí já vem para entrar e resolver. Rueda, sabe? Eu vou te dizer que quando eu fui técnico principal de futebol americano, né, porque eu fui técnico de posições, e técnico de posições é mais no treinamento, no dia a dia. No dia do jogo é mais organização, sabe? Tipo, quem entra, quem sai, quais momentos, situações. Mas você não é o cara que manda, você não comanda a jogada, não comanda o global do jogo, né? Isso tem o técnico principal e daí tem o técnico de ataque ou de defesa, que organiza as jogadas de ataque e defesa. E mas quando eu fui o técnico principal, eu deixava quem entendia daquilo tocar. Então, assim, quem que entende do jogo de passe e jogo aéreo? Eu tenho meu quarterback que é muito bom e experiente. Cara, o jogo é teu, cara. Eu quero que você treine as jogadas, quais jogadas você se sente confortável, quais são boas, quais não são. Eu alinhava com ele o que era positivo, o que era negativo, o que funcionava, o que não funcionava. A gente fazia plano de jogo junto
Pra saber, contra esse cara, tá, ele trazia pra mim, eu acho que essa jogada vai entrar. Eu falava, tá bom, só que os caras vão aprender essa jogada. A gente vai usar uma, duas, três na quarta, um time mais experiente na terceira já pegou. Um time menos experiente talvez leve mais tempo, mas vai pegar. Porque o jogo é muito longo e a gente fica se repetindo. E assim, no futebol americano, quando dá certo, você repete. E falar pro cara, beleza, então assim, quais são as opções? O que a gente tem que causa o mesmo efeito para não ficar repetindo só essa jogada? Além disso, se eles aprenderem a marcar isso aqui, o que acontece com a defesa deles, aonde que vai abrir outro espaço e qual outra jogada que a gente pode usar. Tá, ali a gente engatou um passe e engatou outro igual de novo. Na terceira, vamos fazer uma corrida porque eles já vão estar mais esperando aquele passe, sabe? Então, tipo, se eles vão esperar lá e nós vamos desenhar uma jogada que é parecida, que o cara pode achar que vai ser de novo a mesma, faz outra diferente que daí fala, beleza, aqui vai estar mais fraco, então é por aqui que a gente vai, sabe? Então, deixa quem entende fazer, sabe? Então, tipo, quais são as jogadas? Você lapida, você ajuda, você é o suporte para essa pessoa trabalhar, não você é o centralizador que quer trazer tudo para você e daí ser esse fracasso em tudo, cara. Mas eu não vou falar de Andrés Rueda mais. Vou falar de Paulo Turro. O vídeo é para falar do Paulo Turro. O Andrés Rueda, eu vou fazer um vídeo sobre as finanças do Santos. Eu não sei qual que vai entrar antes ou depois, mas vai ter. E aí eu falo de Andrés Rueda. Hoje é Paulo Turra. Paulo Turra, eu ainda não sei dizer, avaliar o teu trabalho no nível de realmente tá dando resultado, realmente não sei o que. A gente viu o Santos teve uma melhora em relação a como estava jogando com o Odair, de ser um time mais competitivo, mas ao mesmo tempo a gente ainda não vê o resultado, né? 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Sabe? Uma vitória jogada no lixo aí, que virou empate. Não sei, o Santos teve bons momentos, mas ao mesmo tempo ainda não dá para dizer, não dá para definir se realmente é bom, se tá trazendo o que a gente espera, que é não cair, né? E parar com essa ilusão do Falcão de Libertadores. Cara, a nossa realidade é outra, cara. Nossa realidade é pé no chão aqui. A gente tem que trabalhar duro para não cair. Se a gente melhorar durante o campeonato e virar um time competitivo, aí a gente pensa aos pouquinhos mais para frente. Mas por enquanto a nossa briga é aqui, ó, distanciar lá de baixo, cara. Quanto mais longe a gente estiver, melhor. Então, eu não tenho opinião. Não sei como falar do Paulo Turra. Eu não achei que era o nome ideal, pelo contrário, quando foi anunciado o Paulo Turra, eu já pensei, cara, esse ano não tem escapatória, a gente vai, porque não é um treinador de grande nome, que ganha elenco, que consegue resultado, porque a gente não sabe, cara. Ele simplesmente pegou um Atlético que estava pronto e tocou e teve um aproveitamento absurdo num time que já é bom, sabe? E que tá com. E teve melhorias ainda de um ano pro outro. Então não tem como avaliar agora. Talvez depois do segundo mês eu possa fazer uma avaliação melhor. Vamos ver com os reforços também, né? Às vezes os reforços ajudam. Eu acho que o Furch, só se o Marcos Leonardo for negociado, e mesmo assim eu ainda prefiro o David Washington jogando, porque eu acho que ele é mais técnico que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é muito brigador, assim, é aquele atacante estilo Agüero, assim, briga, luta, vai pra cima, barará, e tenta, sabe? Tipo, se esforça e faz e tem qualidade de finalização, de aparecer pro jogo, sabe? O David Washington é mais técnico, sabe? Ele tem mais recursos. Então eu acho que é outro jogador aí que tem potencial. Mas assim, vamos ver se a gente consegue. A gente precisa de um meia, a gente precisa de um ponta e precisa de um zagueiro. O meia, se o Lucas Lima tiver com um time melhorzinho, pode ser até um cara para ser entre aspas suplente. Mas o ponta e o zagueiro a gente precisa. E que ódio que o Santos não se mexeu pro Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo também não quis, né? E assim, compreensível, né? O cara pegar os times que tá na roubada e pressão e já saiu do Santos, sabe? Que o Santos já não tava, sabe? Tipo, já tava sofrendo pressão, tá? Dá pra entender. Que canseira, cara. Falar do Santos cansa. Mas é isso, gente. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Obrigado você. Deixa lá nos comentários aí sua opinião. Paulo Turra no Santos um mês. E aí? Tem alguma coisa para dizer? Como eu disse, eu não consigo formar uma opinião depois de um mês. Só sei dizer que os resultados ainda não apareceram e o que a gente precisa é resultado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Obrigado a você que assistiu o nosso vídeo. Um grande abraço. Até a próxima e para cima deles. Até!